Olá pessoal, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a síndrome dos ventrículos em fenda. Você já ouviu falar dessa doença? Ela está relacionada na verdade com o uso de derivações ventriculares. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa síndrome que não é muito conhecida e é muito interessante. Bom, a síndrome dos ventrículos em fenda nada mais é do que os ventrículos do paciente que ficam em formato de fenda, ou seja, ficam muito pequenos. E isso acontece porque, na verdade, a causa ainda não é muito bem estabelecida, mas a gente sabe que é mais comum em pacientes que colocaram válvula muito cedo. E isso geralmente acontece entre 2 a 5 anos depois, da criança ter colocado essa válvula, geralmente quando bebê. O que a gente tem nesses casos? Então, os ventrículos da criança ficam muito pequenos e essa criança pode ter sinais ou sintomas tanto de hiperdrenagem como de hipodrenagem da válvula. O que é isso? Então, os sintomas mais comuns são dor de cabeça, vômitos, pode ter um pouco de confusão, até alterações cognitivas, dificuldades escolares e tudo mais. E a gente acredita que isso tem a ver com o fato dessa válvula. Ela está drenando muito líquido e depois os ventrículos colapsam, eles fecham porque drena líquido demais, aí ela para de drenar. Então você acaba tendo uma drenagem meio que intermitente. Isso é um dos mecanismos que a gente conhece aí, que a gente acredita que sejam relacionados com a síndrome dos ventrículos em fenda. A outra coisa que pode acontecer é que por conta desse líquido estar drenando demais, o cérebro, ao invés dele crescer e empurrar a calota craniana, ele começa a crescer e ocupar esse espaço que deveria ser do ventrículo, causando uma desproporção. Inclusive, a gente pode ter o que a gente chama de cranioestenose secundária, que é o fechamento das linhas do crânio antes do tempo. Por quê? Porque essa criança, ela precisa ter o estímulo do crescimento para manter essas linhas abertas. Então, se isso acontece, a cabeça da criança pode estacionar o crescimento e a gente começar a desenvolver essa desproporção. Então, a síndrome dos ventrículos em fenda, ela tem, e não necessariamente essa desproporção acontece quando o ventrículo está só em fenda. Então, é muito importante o neurocirurgião pediátrico estar atento a isso, estar atento ao crescimento da cabeça da criança, estar acompanhando essa criança, inclusive propondo, se ele achar necessário, ajustes da pressão dessa válvula, para que possa permitir que essa cabeça cresça e a gente tente frear um pouco esse processo do ventrículo ficar muito, muito pequeno. Um outro mecanismo também que a gente conhece, que pode estar acontecendo aí, é essa hiperdrenagem, levar uma espécie de uma reação inflamatória em volta do ventrículo e deixar aquilo ali duro, impedindo que esse ventrículo volte a dilatar. E aí a gente tem o que a gente chama, além da síndrome do ventrículo em fenda, de um ventrículo congelado. E eu já falei num vídeo sobre isso, que a gente vai deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem acessar. E aí o que acontece? Esse ventrículo, quando a válvula para de funcionar, ele não dilata. E aí às vezes a criança pode estar com a válvula disfuncionante ou o ventrículo pequeno. Então, e o que é mais perigoso é que os sintomas de que a válvula não está funcionando são muito parecidos com o de hiperdrenagem da válvula. Ou seja, válvula não é brincadeira. É interessante sempre a criança ter um neurocirurgião pediátrico que tem experiência com isso para estar acompanhando o caso e saber exatamente o que precisa ser feito nesse acompanhamento. Eu vejo muitas vezes as pessoas menosprezarem um pouco esse acompanhamento periódico da criança. Ah, porque ele está muito bem com a válvula, para que ele vai no neuro? Mas justamente é para a gente ver tudo isso, ver como é que está o desenvolvimento da criança, como é que desenvolve, como é que está crescendo esse crânio, como é que está desenvolvendo esse ventrículo. Então é muito mais do que a gente só saber se a criança está bem ou não. Por isso é muito importante essas crianças terem esse acompanhamento. Como que a gente trata essa síndrome, né? Então, isso aí vai depender muito do que a gente acha que está acontecendo. A gente vai ter que diagnosticar se a criança está com uma hiperdrenagem, pode ser que a gente precise só ajustar a pressão da válvula. Se for uma válvula que não é ajustável, pode ser que seja necessário trocar. E aí, lembrando que tecnicamente é uma cirurgia mais difícil, porque puncionar esse ventrículo com uma quantidade muito pequena de líquido dentro é uma cirurgia difícil. Pode ser que a gente precise de um guia, tipo um GPS do cérebro, que é a neuronavegação, e o neurocirurgião tem que estar preparado para isso. Então pode ser que a gente precise revisar, trocar a válvula, ajustar a pressão e em alguns casos até expandir o crânio, se acontecer, por exemplo, como eu falei, de você ter uma cranioestenose secundária e a criança começar a desenvolver aumento da pressão intracraniana. Pode ser necessária até uma expansão do crânio em casos mais extremos.
Então, por isso é muito importante vocês manterem esse acompanhamento. Então, esse foi o tema do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtem e compartilhem. E não deixem de acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. Até breve!